Salve, muito boa noite. Obrigado por acompanhar aqui o Frente a Frente. Nós estamos na última edição desse ano. Haverá um intervalo e voltaremos em seguida, né? Nós estamos aqui hoje nos estúdios da Rede Vida, em Brasília, com o deputado Danilo Forte, PSDB do Ceará, um grande líder aqui. Está uma conversa muito boa. Deputado, no encerramento do primeiro bloco ali, a gente entrou num assunto muito importante. É sobre pessoas que ficam mais do que desempregadas. Eu uso esse termo porque existe algo pior do que ficar desempregado, que é ficar fora da possibilidade de emprego, fora do mercado de trabalho. São pessoas que não estão preparadas para um novo momento. O senhor tocou nesse assunto, deputado, mas eu entendo que o governo está falhando, né, em preparar as pessoas, em se preocupar com um novo momento técnico. Onde há uma ação repetitiva, haverá uma máquina ocupando o lugar de um trabalhador. Você não acha que o governo, todos os governos, vamos tirar essa ideia de um lado para cá, os governos não estão se preocupando com essa grande ameaça? Eu acho, inclusive, que, primeiro, na pandemia, nós tivemos um avanço muito grande da tecnologia da informação. Sim. O mundo não parou. E o mundo está numa velocidade cada vez maior. Por outro lado, a gente precisa acompanhar toda essa evolução. O que você está falando é de exclusão social. Exclusão. As pessoas estão excluídas do processo produtivo. E a resposta para isso tem duas. Uma, por um lado, capacitação, e é por isso que a educação hoje é fundamental. Nós lutamos muito, e aqui é importante ressaltar o esforço da presidência da Comissão Mista de Orçamento da Câmara, a senadora Rosa de Freitas. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com a representação dos reitores, tanto das universidades federais como dos IFCS, que são fundamentais na preparação de mão de obra com a modernidade tecnológica. Para você ter uma ideia, há um boom no Nordeste hoje de energia fotovoltaica. Nós só não tivemos apagão esse ano e racionamento por causa da energia do Nordeste. Foram os ventos do Nordeste que colocaram energia no centro-sul do país. E o primeiro curso de energia, instalação e manutenção de energia fotovoltaica, que é a energia do sol, no estado do Ceará, foi uma emenda minha. Você vê como emenda parlamentar, nem tudo é muito ruim. Foi uma emenda minha foi uma emenda minha no IFCE da Caucaia, Instituto Federal do Ceará, na Caucaia. Para fazer o curso de fazer o curso. Capacitação. Capacitação Mas em 2015. A gente e de lá para cá, todos os meninos, hoje nós temos 20 cursos desses no Ceará, nos IFCEs do Ceará, todos os meninos daquela época, muitos deles já viraram inclusive empresários, estão vendendo placa pelo interior do Nordeste, e todos saem empregados. Nós temos 13 mil pessoas no Ceará hoje trabalhando no setor de energia eólica e fotovoltaica. A gente fala de uma maneira muito simples, que é só capacitar, mas o sistema econômico, o mundo está preparado para absorver todo mundo, mesmo preparados? Zé Maria, eu vou te dar um dado que é importante hoje. E eu vi isso, ninguém me contou a história, não, eu vi. Com o aumento do câmbio, do dólar, e com a crise dos containers, que está faltando container no mundo, o Brasil estava importando roupa pronta da China. Sim. Acabou a indústria de confecção no Nordeste. Acabou não, diminuiu muito. Aquelas indústrias enormes, com 5, 10 mil funcionários, ninguém via mais. Sapatos no Rio Grande do Sul também. Teve, né? Sabe o que está acontecendo hoje? Voltando tudo. Está voltando, só que hoje as máquinas são programadas. E aquela costureira daquele tempo, que costurava no pedal ali, na máquina Singer, como minha mãe foi costureira, hoje não dá mais. Está desempregado. Então, cursos de tecnologia, de aperfeiçoamento precisam ser feitos. A cidade de Irauçuba é a terceira cidade de desertificação no estado do Ceará. Hoje a cidade de Irauçuba tem mais de 2 mil empregos industriais. E qual é o grande problema para não aumentar esse desemprego? Mão de obra qualificada. Então, quer dizer, o que tem que identificar é o que o mercado está precisando de gente e qualificar essas pessoas para esse mercado. A tese é de que o emprego que acaba aqui é criado em outro lugar. E a gente preparar... Hoje mesmo eu tive uma reunião com o Robson Andrade na CNI e eu estava comentando com ele, presidente, nós precisamos de duas coisas. Uma, nós precisamos bater na tecla da reforma tributária, que é inadmissível a gente cobrar impostos como a gente cobra nos insumos que são de produção da sociedade. Você cobrar na conta de energia 46% de imposto, isso é inviável. Não tem uma indústria que rode sem energia.
Você cobrar 40 e tantos por cento no combustível é um absurdo. Mas os governos se acomodaram a isso. Por quê? Porque é fácil cobrar. Distribuidora de energia é um em cada estado ou duas no máximo. Aqui só tem um em Brasília. Agora o senhor vislumbra... Inclusive, eles fazem até um papel, eu até brinquei um dia desse no debate com uma distribuidora, que eles falaram, você deveria cobrar para a Secretaria da Fazenda. Porque a senhora recolhe e entrega para a Secretaria da Fazenda. Distribuição de combustível também é fácil você cobrar, porque são 4 ou 5 Se não pagar a conta, já cobrou o imposto. E aí o que é que acontece? Então você precisa ter foco. Foco número 1, nós precisamos dar ao Brasil uma carga tributária que puna os especiais, o produto final e não quem queira produzir. Por exemplo, energia não pode pagar mais tributo do que um iate que vai desfilar aqui no Lago Paranoá. E hoje paga. O ICMS da energia hoje é maior do que o do Lago dos iates que estão desfilando ali no Parque Paranoá. Agora, deputado, o senhor vê a reforma tributária ser aprovada no Congresso? Porque a gente fala tanto das distorções, mas na hora de votar, cada um tem o seu e o projeto não sai. Denise, esse Congresso atual não votou a reforma tributária porque o governo não priorizou a reforma tributária. O governo se perdeu no varejo, né, no rame-rame do debate. Mas esse Congresso era muito mais reformista do que era o anterior. Mas o senhor vê ele chegou aqui em Brasília com muito mais vontade. Eu acho que o primeiro passo do próximo governo é a reforma tributária e a reforma administrativa. Não tem como fugir disso. E aí, completando o meu raciocínio da pergunta anterior, eu acho que escalonando os tributos, inclusive em focos que não pagam. Os streams não pagam quase nada de tributo. Tem aplicativo aqui que você usa e aposta de futebol que não paga um centavo. O senhor, inclusive, tem um projeto sobre isso. As apostas desse ano, dos bets, está estimado em uma arrecadação de 11 bilhões de reais. Sabe quanto é que eles pagam de imposto no Brasil? 0. Então, eu acho que a gente tem que mudar o perfil da cobrança de impostos. Por outro lado, energia barata. Foi exatamente o que eu disse hoje. Nós estamos produzindo energia do sol e do vento no Nordeste a R$ 160 reais, o megawatt. Esse ano o Brasil comprou, na crise agora, energia de térmica, que é um negócio ultrapassado, a 2.400. E empurraram um jabuti na Eletrobras para encher a Eletrobras de térmica, quando a gente tem um potencial incalculável de energia livre. É compra ou é custo de produção? É venda para o sistema. Venda para o sistema integrado, o leilão feito da ANEEL. A ANEEL está comprando R$ 160 reais nos últimos leilões que fizeram. Entendeu? E qual é o nosso grande problema? Inclusive, nós estamos trabalhando muito isso. Transmissão. Hoje, o Nordeste precisa dar vazão à energia produzida para o grande centro consumidor que está onde? No centro-sul do país. E se a gente conseguir fazer uma política de industrialização no Nordeste, aí, papai, consome. Aí é uma mão na roda. Vai faltar energia, o senhor não, é o contrário. É o contrário. Vai gerar emprego, vai diminuir o desequilíbrio regional e nós vamos ter condição, inclusive, de transformar a realidade do Nordeste. Por quê? Porque qual foi a Revolução Industrial da Inglaterra? Foi o quê? Foi a indústria a vapor. A Revolução Industrial dos Estados Unidos, o que foi? O petróleo. E no Brasil nós temos condições de produzir energia barata para vender para o mundo todo. E não estou nem falando de hidrogênio verde ainda não. O hidrogênio verde já é uma evolução para o futuro. Eu estou falando só da capacidade que nós temos. O Rio Grande do Norte sozinho hoje produz 15 gigas e já tem de projeto para triplicar essa produção. Então, hoje nós temos de demanda solicitada dentro da ANEEL para a produção de energia limpa mais de 100 gigawatts, que o Brasil não tem nem onde botar essa energia. Mas você acha que só com a equalização de impostos, a gente está falando de impostos, eu falo muito de energia, tem razão, sem energia não se faz nada. A equalização de impostos dá para administrar isso, melhorar a produção? Olha, eu acho que são 2 pontos centrais em qualquer política pública de desenvolvimento para o futuro. Se o Brasil quiser pensar o futuro, ele tem que chamar os seus protagonistas e dizer, vamos racionalizar isso aqui. Eu adorei essa decisão do Supremo com relação a essa questão do imposto de energia de Santa Catarina. Por quê? Porque a energia não pode ser tratada como uma coisa supérflua. Não pode ser tratada como uma tributação especial. Não pode ser... O ICMS da energia não é um carro de esporte. Não é uma garrafa de uísque. E muitas vezes tem estado que está... Aqui em Brasília mesmo, em Goiânia, que é onde se vende bebida mais barata no Brasil, por quê? Porque tem
benefícios para as distribuidoras de bebida. A evasão fiscal de Goiânia chega a ter quase 50% do orçamento de arrecadação do Estado. Tudo em benefício para as grandes distribuidoras de produtos comerciais. Então, isso dito pelo Caiado, não sou eu que estou inventando, não. O Caiado foi quem disse, numa entrevista aqui com vocês. O Estado de Goiás perde quase 41 bi por ano só de evasão fiscal. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa racionalizar a reforma tributária. E feito isso, induzir o quê? Política de investimento em energia. Esse projeto que o senhor disse que o governo não aprovou, porque não centralizou, né? Ele foi bem elaborado, tinha apoio dos governadores pela primeira vez e dos empresários, né? Mas o governo aprovou na Câmara a reforma deles, que era a reforma do imposto de renda. Aquilo não é reforma, né? Aquilo não é reforma. Inclusive, muito meia sola e ainda privilegiando alguns setores. Isso não existe. O Senado engavetou, né? Está engavetado. Está engavetado por quê? Porque ela não equaliza nada, ela não, praticamente nada. Eu acho que faltou ímpeto, faltou vontade, faltou postura, né, do governo e houve o erro na diplomacia, no diálogo com o Congresso Nacional. Se o governo tivesse tido um diálogo melhor, tivesse parado de estar futricando e comprando briga o tempo todo, né, e discutindo o varejo, e tivesse concentrado as suas ações naquilo para qual ele se propôs e para qual ele foi votado, porque nós apostamos no governo Bolsonaro para isso. Nós apostamos no governo Bolsonaro para fazer as reformas. Foi a aposta que o Brasil fez. E não conseguiu fazer, não conseguiu avançar. Agora, o senhor vislumbra que no ano que vem, o senhor acha que no ano que vem ainda é possível aprovar alguma coisa dessas reformas? Eu acho muito difícil, porque foi muito antecipado o quadro eleitoral. Parece que a eleição é depois da manhã. Está todo mundo discutindo hoje a formação das chapas. As convenções vão ser em julho e todo dia vocês só falam. Eu descobri até que jornalista gosta mais de eleição do que os políticos. Porque todo dia a imprensa só fala na chapa que vai disputar. Mas os políticos também só estão pensando na eleição, né, deputado? O jornalismo só reproduz. E o mercado financeiro estimula os movimentos políticos. E o mercado financeiro estimula as pesquisas, porque o mercado financeiro se alimenta de instabilidade. Então, quer dizer, Por sinal, financia, né? O mercado financeiro financia as pesquisas. Por quê? Porque ele joga na estabilidade. Então, quanto aumenta a estabilidade política, mais fácil é para a Bolsa subir, a Bolsa descer, o câmbio subir, o câmbio descer. O senhor acredita nas pesquisas? Muita gente ganha dinheiro com isso. O senhor acredita nas pesquisas? E a gente fica iludido por isso e deixa de cuidar do principal. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que cuidar do principal, cuidar do Brasil. E cuidar do Brasil é o quê? Priorizar as reformas e criar política de indução de desenvolvimento. Rapaz, o Brasil é um país que tem tudo para ser feito, é diferente da Europa, que já está tudo feito. O senhor acredita nas pesquisas? Eu acho que a pesquisa é um dado do momento que não necessariamente vai ser a realidade. Agora, que ela induz uma construção de uma realidade, ela induz. E quando ela é muito publicizada, ela termina contaminando como qualquer notícia, né? Um fato seja real, seja mentiroso, seja uma fake news, publicado e repetido e multiplicado, as pessoas terminam acreditando. Isso não é nem... Isso foi inventado pelo marqueteiro do Hitler, né? Ele é que dizia isso e é verdade. Então, eu acho o seguinte, o Brasil é que precisa ter maturidade. O Brasil é um país muito novo ainda, né? Mas a gente precisa aprender e ter maturidade para distinguir o que é o principal. Outra coisa muito ruim para o Brasil, Denise, que eu no começo até achei que era interessante, é a questão da reeleição. Inclusive, já está aparecendo um bocado de candidato dizendo que é contra a reeleição. Sérgio Moro falou isso na entrevista para o Correio Brasiliense. O Dória também andou falando isso. Eu acho que é uma coisa que precisa ser repensada rapidamente, porque no Brasil não deu certo. O cara assume o governo um dia, no outro dia ele já está pensando na reeleição. Então, as políticas e as reformas que precisam ser feitas, muitas vezes são mitigadas. Por quê? Porque não quer desagradar um grupo social, não quer desagradar um partido político, né? Essa política de coalizão, né, que foi criada no Brasil, de compra de partido político por apoio político, isso é uma coisa que impede qualquer governo de andar. Nós vamos falar disso no próximo bloco. A gente tem que pedir um intervalo aqui. Olha, você que está nos assistindo, não sai daí não, que nós voltamos em 2 minutinhos com o deputado Danilo Forte, ele que é do PSDB do Ceará. Voltamos em 2 minutos.